Olá pessoal, eu sou Gelton Gomes e eu ajudo pessoas a terem uma vida financeira próspera. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e falar sobre como ser promovido no trabalho. Eu posso falar sobre esse assunto, te dar alguns conselhos, porque eu passei em diversas empresas e nas diversas empresas eu tive diversas promoções por mérito. O máximo de promoção que eu consegui em uma determinada empresa foram 3 promoções. Em uma das empresas que eu ganhei 3 promoções por mérito, eu lembro que eu ganhava R$ 855 por aí. Depois eu vou mostrar um olerite para vocês. Eu ganhava R$ 855 na carteira e ainda tinha os descontos. Eu acabava ficando com 700, 690 por aí. Tinha o desconto do INSS, tinha o desconto de passagem também. Mas eu comecei lá com R$ 855 na carteira. É baixo, o valor é muito baixo. Mas eu sabia que eu poderia ser promovido se eu mostrasse um bom trabalho. Assim, quando eu entrei, eu tive a oportunidade de trabalhar em um setor que era o setor de nacionalização, onde chegavam os produtos importados, ele chegava tudo em inglês e a gente tinha que colocar etiquetas nacionalizando, colocando informações brasileiras. E a minha primeira função nesse setor foi colocar essas etiquetas. Tinha uma pessoa que imprimia essas etiquetas e eu ficava etiquetando com um monte de pessoas também numa bancada. E eu ficava só etiquetando, só etiquetando, só etiquetando. E aí eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho. O que eu fazia? Aqui vai as primeiras dicas. Você precisa ser proativo, você precisa ser positivo, você precisa ser alegre, gentil com as pessoas, você precisa ter atitude de líder, você precisa sempre buscar conhecimento para trazer melhorias para a empresa e entregar resultados diferentes da maioria. Muitas pessoas que trabalhavam comigo entravam 8 horas e saía 5 horas. E o que elas faziam? Eu pegava a mochila delas e iam embora no horário. E eu sempre ficava depois do horário. Por quê? Ninguém pedia para mim, mas eu sabia que a demanda era muito alta e aí eu pedia para ficar. E aí meu chefe falava, ok, tudo bem. E eu ficava trabalhando até mais tarde. Era hora extra, isso me ajudava, mas me ajudava também a mostrar o meu potencial, que eu era um cara proativo. Eu não esperava as pessoas pedirem para mim fazer alguma coisa, eu não esperava falar se podia ficar até mais tarde, eu me oferecia para ficar até mais tarde. E aí eu fui ganhando meu espaço, eu entregava o resultado diferente da maioria. Enquanto algumas pessoas estavam preocupadas em ir embora, eu estava preocupado em mostrar um bom trabalho e mostrar que eu estava ali junto com a empresa. E aí foi que surgiu a minha primeira promoção. E aí eu tive a oportunidade de fazer as etiquetas que eu etiquetava na função anterior. E aí eu ganhei minha primeira promoção por mérito. E aí nessa promoção eu comecei a trabalhar e comecei a ter algumas ideias de mudar o local, aquilo, para ter mais produtividade. O jeito de cortar as etiquetas, eu comecei a ter bastante ideias e comecei a aplicar. E o meu chefe começou a gostar. Isso foi dando pontos positivos para mim na empresa. Aí eu lembro que num sábado tinha o nosso gerente, ele costumava ir lá sábado, quando a gente trabalhava no sábado, ele costumava ir. E aí começava a conversar com a gente, eu não sei se era para conhecer, para investigar, não sei o que era. Mas eu sei que ele fazia isso, aos sábados ele ia lá para ver quem é que estava trabalhando e quem não estava trabalhando. E como eu era um cara sempre dedicado, eu sempre ia todos os sábados. E aí num sábado ele foi, e eu estava lá, e aí tirando etiqueta, e ele pegou e começou a conversar comigo. Falou, oi Gelton, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, comecei a conversar, ele falou, o que você pensa da vida? E aí começou um bate-papo, ele falou, em inglês, você pensa em estudar inglês? Eu falei, penso, tal, eu comecei um curso, mas parei. E aí eu perguntei dele, onde que ele fez o inglês, ele falou que fez na cultura inglesa. Enfim, papo vai, papo vem, e ele me conheceu melhor e eu conheci ele melhor, ele era o meu gerente. E aí no outro dia, ele me chamou na sala dele, junto com o meu chefe, que era o meu supervisor, ele me chamou e falou se eu queria uma promoção. E aí eu fiquei muito feliz, né? Mas eu não mostrei aquilo na hora. Eu tava pulando dentro de mim, estourava fogos de artifício. E eu gostei muito. E aí eu falei, nossa, obrigado, eu aceito sim essa promoção. Eu não sei muito trabalhar nesse setor, mas eu vou me dedicar ao máximo, vou buscar conhecimento para mostrar o meu potencial nesse setor. E aí ele falou, eu sei que você tem potencial. E vindo daquilo do meu gerente foi uma das coisas mais importantes na minha vida que eu recebi de palavra, né? E aí eu fui para o outro setor, que era o setor de recebimento, que não tinha ninguém, então o recebimento não tinha um dono. Algumas pessoas recebiam, outros não recebiam, e ele colocou eu como cabeça lá do recebimento. E eu fui lá sem saber o que era recebimento, sem ter noção do que era,
e acreditei. E eu comecei a pesquisar, comecei a fazer busca no Google, comecei a ver vídeos, como é que funcionava, aí comecei a aprender sobre inbound, outbound, e foi um negócio surreal. Eu aprendi muita coisa. Comecei a aprender a mexer com nota, comecei a aprender a emitir, comecei um monte de coisa. E aí tinha uma coisa que eu ganhei outra promoção. O que eu fiz? Tinha uns materiais que a gente recebia que ficava numa área, era uma área bem grande, e ficava tomando espaço aquela área lá. E aquilo me incomodava, porque ficava tudo desorganizado. Eu sou uma pessoa muito organizada, gosto de deixar tudo organizado. E aí eu via aquelas coisas todas desorganizadas e eu olhava para aquilo e ficava me incomodando. E aí eu não esperei ninguém falar nada para me poder arrumar. E eu fui procurar uma solução para aquele problema. Lembra que eu falei sobre proatividade? É assim que funciona. Quando você faz alguma coisa sem alguém te pedir, você traz uma melhoria, você procura uma melhoria para algum departamento, algum processo, alguma coisa você faz para melhorar uma determinada coisa sem alguém te pedir. E aí eu fui, dei uma volta no estoque, olhei muito bem, tá, olhei para lá, olhei para cá e vi que o estoque estava desproporcional. E eu peguei e guardei todos os equipamentos. Era um monte de equipamentos que trabalhava lá na época com cirurgia de olhos e tal, e era muito caro aqueles equipamentos. E o que eu fiz? Eu tive que mexer nas gôndolas, mexi em tudo, eu mesmo fui lá com a plataforma, coloquei, ajeitei, guardei tudo. Coloquei o endereço em cada um certinho, coloquei no sistema. Quando o meu chefe chegou, ele olhou e falou: cadê os materiais que estavam aqui? Faturou? Eu falei: não. Ele: então cadê? Ficou assustado. Eu falei: eu localizei todos. Ele: como que você fez isso? Eu falei: eu fiz, eu guardei, localizei, tá tudo registrado aqui, coloquei no sistema a localização de cada um. Ele: aonde é? Me mostra. Aí eu fui lá com ele, mostrei e ele me deu os parabéns mais uma vez. E para falar para vocês, sinceramente, não tem preço que pague um elogio de um chefe ou de alguém que reconhece o seu trabalho. E aí ele me deu os parabéns e falou: sensacional o que você fez, muitas pessoas tiveram a oportunidade de fazer o que você fez e não fizeram. E aí eu falei: muito obrigado, agradeci pela oportunidade, e aí continuei trabalhando. E aí outra coisa também que eu fiz foi uma mudança na localização de alguns materiais que chegavam. Como eu cuidava do recebimento, eu era o chefe do recebimento, eu recebia esses materiais e eu tinha que guardar esses materiais. Eu tinha uma pessoa específica para guardar. Só que essa pessoa guardava e anotava. Só que quando eu ia registrar no sistema, ele anotava errado a localização. E depois, quando ia faturar aquilo, as pessoas iriam baixar o pallet e não era o produto que eles estavam procurando. Era outro produto. E aí virava uma bagunça. Aí a gente parava pessoas para ir com a plataforma, andar rua por rua, plataforma por plataforma, andar por andar, para olhar aonde estava aquele produto que ele sumiu do estoque. E aí o que eu fiz? Para acabar com isso, eu peguei e falei: não dá mais para a gente continuar com isso. Eu sabia que existia um problema e eu tinha que trazer a solução para aquele problema. E eu consegui trazer uma solução. Eu comecei a imprimir uma placa onde indicava o lote do material, do produto. Eu imprimia numa folha A4, colocava na frente do pallet gigante lá, colava nele, e aí ficava lá muito visível, dava para ver de longe. E aí a pessoa iria lá, anotava o lote e anotava a posição. Se porventura aquela pessoa que guardou e anotou errado, eu iria descobrir aonde estava. Por quê? Porque depois que a faturar falou não é aquele lote, a gente só andava na rua e olhava para cima, já dava para perceber aonde estava o lote perdido. A gente ganhou um tempo absurdo em processo, vocês não têm noção. O que a gente perdia de tempo andando na plataforma, desce, sobe, a gente só andava na rua, olhava para cima e achava o lote e já baixava. E aí foi que eu ganhei minha terceira promoção. Eu fui promovido, saí daquele setor e fui para o setor onde eu fazia conferência de produtos. Eu fui para lá para ser conferente de produtos que eram faturados e chegavam para mim conferir para poder expedir. E aí, como sempre fui proativo em várias ideias na cabeça, eu comecei a ter uma ideia. Tinha um produto que era um produto perecível. E aí as pessoas faziam o quê? A linha de produção embalava esse produto perecível lá na câmara fria. Então eles entravam lá com jaqueta, com aquelas roupas lá de especiais, e aí entrava, e aí chegava lá, faturava, colocava gelo, colocava os produtos, e aí colocava, fechava tudo e deixava pra gente conferir. Na hora que chegava pra mim conferir, eu pegava aquele produto e tinha que tirar, abrir de novo para conferir a quantidade e a unidade daquele produto.
E aí foi que eu pensei, não faz sentido. Eles colocam lá, trazem para mim, eu abro e eu confiro de novo. Não faz nenhum sentido eu fazer isso. Eu tô fazendo um retrabalho. Foi aí que eu falei pro meu chefe que eu tive uma ideia e falei para ele que essa ideia iria ajudar muito a produção, a gente iria ganhar muito tempo na produção. E ele falou, qual é a ideia? Aí eu falei da ideia, que ao invés de o pessoal embalar a linha de produção e fechar e trazer para mim, eu ter que abrir e conferir novamente, não faz sentido, a gente perde muito tempo. Eu falei para ele, então eu fico responsável por no dia que tiver o perecível, eu vou lá junto com a produção e eu vou conferir antes de embalar. E aí o pessoal colocava e mandava para mim, eu ficava assim, era uma rua que o pessoal embalava e do lado, eu estava do lado e assim que eles terminavam de colocar o produto de acordo com o pedido, eu ia lá e conferia na hora. Se tivesse certo, eu já fechava o produto e já dava ok. Não precisa eles fecharem para ir para lá, para mim ter que abrir, ficava um produto em cima do outro, demorava muito. E a gente ganhou um tempo absurdo no processo. Tudo isso com uma simples mudança. A mudança de que ao invés de eu estar na minha posição lá, eu fui junto com a posição do pessoal que era a linha de produção. E aí eu comecei a trabalhar um dia específico, que era o dia específico sobre perecível, tinha um dia certo para faturar. Comecei a trabalhar com o pessoal da linha de produção, que eles embalavam, eu já conferia na hora e já fechava e liberava já para a expedição. E aí foi que eu comecei a mostrar mais e mais o meu trabalho, e aí quando eu ganhei uma outra promoção, eu decidi sair, porque eu estava fazendo engenharia civil na época, e aí eu tive que fazer o estágio, e aí eu decidi sair por conta própria, eu tive que pedir as contas. Eu tinha 3 anos e meio na empresa, e saí com uma mão na frente e outra atrás, porque o seguro ficou retido, tudo ficou retido. E aí eu não estava preocupado com isso, eu estava preocupado em realmente alavancar a minha vida financeira. E aí eu fui para um estágio de engenharia civil e deixei tudo para trás e agradeci, lógico, né, o meu chefe pelas oportunidades que eu tive, que eu quero trazer com essa minha história. Primeiro, eu quero mostrar para você que se eu conseguir, você também consegue. Se você pensa em sair do seu emprego, porque você não está sendo reconhecido, você precisa primeiro saber se realmente as suas atitudes são atitudes de pessoas que devem ser reconhecidas. Porque se você só faz o feijão com arroz, desculpa, mas você não merece reconhecimento além do que você tem. Agora, se você é um cara proativo, positivo, trata as pessoas bem, sempre pensando em melhoria, em adquirir conhecimento para melhorar o processo da empresa, você sim merece um reconhecimento. Algumas pessoas falam, sai do CLT, sai não sei o quê. Eu não sou nem contra e nem a favor. Eu já fui CLT, hoje eu sou dono da minha empresa e trabalhei nos dois regimes e tem os seus prós e seus contras de cada um. Agora, se você fala, eu gosto de ser CLT, tá tudo bem. Eu só falo para você continuar firme, mostrar o seu serviço, ser proativo para você ser promovido. Não fique muito tempo, 5 anos, na mesma condição, na mesma profissão ou no mesmo patamar. Sempre faça coisas, atitudes que vão te levar à promoção. Eu quero dar um exemplo de coisas que acontecem no dia a dia comigo. Vou dar um exemplo de uma atendente de caixa, tá? Como que faz para uma atendente de caixa ser promovido? Mesma coisa, ela precisa ser proativa, ser positiva, atender o cliente bem. Eu vou ao supermercado e toda vez que eu vou no supermercado eu reparo em tudo. Eu reparo no preço, vejo a diferença entre um, entre outro, qual é a condição. E aí quando eu chego no caixa, eu vou passar a compra, e aí eu passo a compra, a moça do caixa, primeiro que ela não dá nenhum oi, nenhum bom dia, nenhum boa noite. Ela não está sendo simpática com o cliente, não está sendo feliz, enfim. Isso faz parte do atendimento ao cliente. Então, se você é uma atendente de caixa, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu passo nesse caixa todas as vezes, e aí todas as mesmas atendentes, todas, não é só uma, tá? São todas. Quando eu passo o produto e aí elas vão colocando para outra parte do caixa, aí elas falam quanto custou. Ah, custou R$100, R$150. Eu falo, tá bom. Aí ela pergunta, qual a forma de pagamento? Aí eu falo, cartão de crédito. Enquanto eu vou passar o cartão de crédito, que é em uma maquininha que fica em frente ao caixa, demora até aparecer lá para inserir o cartão, até para colocar a senha, digitar a senha e dar aprovado, demora um pouco. E o que a atendente faz? Ela pega e fica olhando para minha cara esperando o cartão passar. E a minha compra fica lá parada, enquanto a fila começa a estender mais. O que ela deveria fazer? Se essa pessoa ela é proativa, enquanto o cliente está digitando a senha do cartão dele, que demora um pouquinho,
ela já está abrindo a sacola e colocando tudo na sacola. Ela está sendo proativa. Talvez o chefe dela pediu para ela fazer isso? Não. Talvez é uma norma interna da empresa colocar? Não, não é obrigação. Mas é questão de proatividade. Se ela faz isso, ao final do dia ela vai atender mais clientes, porque o caixa dela sempre vai estar livre, ela vai atender rapidamente e ela vai ser proativa. E no final do mês, quando o gerente fazer o balanço, vai descobrir que aquele caixa está faturando muito mais do que os outros caixas, porque ela tem a probabilidade de atender muito mais gente. E aí o gerente vai perguntar, por que esse caixa está faturando mais? E aí ele vai começar a ter uma pulga na orelha, falar, vamos verificar por quê. E aí essa pessoa vai começar a ser vista. Lembra que minha avó dizia sempre que quem não é visto não é lembrado. Então ela começa a ser vista. Por quê? Porque ela é a que mais fatura no caixa. E ela libera mais clientes e atende mais clientes. E aí o chefe dela fica de olho nela e percebe que ela é proativa. Ela é a única atendente que enquanto está passando o cartão de crédito, ela ajuda o cliente a colocar na sacola, agilizando todo o processo. Eles vão ver quando tiver uma oportunidade de promoção, pode ter certeza que eles vão oferecer para essa pessoa que é proativa. Então, tome cuidado em qualquer situação que você está, em qualquer cargo que você está, qualquer empresa, seja sempre proativo, positivo, alegre, tenha um relacionamento interpessoal com as pessoas excelente, porque isso sempre vai te trazer um benefício. Espero que você tenha gostado dessa história, gostado dessas dicas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal que vai ter muito mais vídeos falando sobre proatividades, muito mais vídeos também falando sobre como ter uma vida financeira próspera. Não se esquece de dar o joinha, de comentar no vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a entregar muito mais o conteúdo a mais pessoas. E esses conteúdos vão libertar pessoas de conceitos que ela tem. É isso aí e nos vemos no próximo vídeo.